Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mulheres de Fases. Eu sou Inês de Pamplona e eu tô aqui para contar para vocês a minha história real e sem filtros. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 7 frases que parecem inofensivas, mas são sinais claros de que você está num relacionamento tóxico e abusivo. Fica comigo. Você já ouviu do seu parceiro, da sua parceira, uma frase que te deixou desconfortável, um pouco incomodado e até duvidando de você mesmo, mas que parecia meio bobo, você não tinha certeza se aquilo era legal ou não? Muitas vezes o abuso emocional ele começa assim, ele vai corroendo a tua autoestima, fazendo que aos pouquinhos você vai perdendo aquela confiança que você tem em você mesma, e aí você vai se diminuindo naquele relacionamento cada vez mais. Então hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dessas frases para mostrar para vocês como elas não são normais, na verdade elas são um sinal de alerta. E eu vou dividir para vocês em 4 categorias. Na primeira categoria, eu vou trazer para vocês sobre frases de controle. Na segunda, são frases de culpa e manipulação. Na terceira categoria, eu vou trazer frases que minam a sua autoestima de pouquinho em pouquinho. E na quarta, vou trazer frases que são disfarçadas de amor e cuidado. Fica ligado. Mas antes de começar, já me segue no canal, curte e compartilha esse vídeo com mais pessoas para que elas possam identificar se elas estão em um relacionamento tóxico ou não. Então, na primeira categoria, eu vou trazer para vocês algumas frases de controle, ou seja, que o seu parceiro ou sua parceira, de alguma forma, tentam te controlar e você não percebe porque aquelas frases elas podem estar disfarçadas ou parecendo uma coisa muito pequena, mas elas são um grande sinal de alerta se elas vêm com frequência. Você já terminou de se arrumar em algum momento para sair, para, enfim, fazer alguma coisa na rua, e você ouviu aquela frase: você vai com essa roupa? Não, você não vai usar uma saia curta hoje não, vai trocar de roupa. Gente, isso é um sinal de controle. Ninguém tem o direito de determinar que tipo de roupa você vai utilizar. Roupa não é sinal de que você está pedindo por algo, que você está querendo mostrar algo. Roupa traz autoestima, cada um gosta do jeito que se veste. Então, se alguém tentar controlar a roupa que você está vestindo, esse é um grande sinal de alerta. E até mesmo nessa frase, você vai mesmo com essa roupa? Pode parecer uma pergunta ingênua, mas na verdade ela pode significar o quê? Que aquela pessoa está tentando tirar um pouquinho da tua confiança, da tua autoestima, da sua segurança de sair com aquela roupa. Então você vai pensar assim, será que eu vou com essa roupa mesmo? Deve ter alguma coisa de errado. E automaticamente você vai trocar, seguindo o que aquela pessoa gostaria que você fizesse, que seria trocar aquela roupa. Então fiquem ligadas, mulheradas. Uma outra frase muito comum de se escutar num relacionamento tóxico é que você não tenha amigos ou amigas que possam fazer aquela pessoa se sentir com ciúmes, enfim. Então, eu não quero que você tenha amigo homem, não quero que você tenha amigo mulher. Aquela pessoa ela vai tentar te fazer excluir suas amizades nas redes sociais, ou não ter contato, ou achar problemas com aquelas pessoas. Novamente, sinal de controle, está querendo controlar quem vocês têm acesso, com quem vocês têm contato. Isso também é um grande sinal de alerta. E agora aqui uma outra frase, que na verdade nem tenta disfarçar muito o controle, que é quando a pessoa fala que você não vai sair sem a permissão dela. Isso aí tá descarado que é uma situação de controle, mas ela pode vir disfarçada também de algumas frases que parecem cuidado, como por exemplo, eu quero saber onde você tá o tempo todo para eu poder saber te cuidar. Será que a gente precisa estar 100% do nosso tempo falando onde a gente tá, o que a gente tá fazendo? Isso aí é dar satisfação, né? É trazer o controle novamente para aquela pessoa. Então fiquem ligados. Existe sim um cuidado, um respeito que pode, né? Um acordo entre as partes que pode ter. Mas a partir do momento que aquilo vira uma obrigação, aí que entra o problema. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a entender o que é acordo entre o casal, se faz bem para os dois, tá tudo certo, e o que pode ser controle. E nesse caso, se a pessoa diz que você tem que 100% do tempo dar satisfação, e que você não tem autorização para sair sem falar com ele antes, aí tá muito na cara que é um sinal de controle. Fujam dessas situações, não deem espaço para que isso aconteça. Existem muitos parceiros e parceiras que querem controlar a vida inteira da outra pessoa. Então querem determinar onde você vai, com quem você sai, que roupa você veste. E você acaba virando um marionete daquele relacionamento. Que você só pode fazer as coisas com a permissão do outro. O que é um grande erro. Somos todos indivíduos. Então fiquem muito ligados quando você percebe que tem uma tentativa de controlar a sua vida. A tendência é que isso vai piorando cada vez mais, até que possa chegar num ponto aí de violência psicológica ou até mesmo violência física. Na segunda categoria, eu vou trazer algumas frases de culpa e manipulação, ou seja, quando a pessoa tenta te culpar por tudo que acontece de ruim no relacionamento e quando tenta te manipular para atingir aquilo que ela espera.
Então, por exemplo, uma das frases que é muito comum e eu já escutei muito em relacionamento é: nossa, a gente tava tão bem, mas você tem que estragar tudo puxando esse assunto. Ou então, né, nossa, eu só não sou feliz por causa tua, você estraga tudo, minha vida é horrível por causa de você. Então, tentar jogar a carga emocional, a carga de tudo que acontece de errado em cima da outra pessoa. Isso, além de estar te culpando por algo, ela tá te trazendo uma manipulação para forçar que você faça aquilo que ela espera. Então, esse é um grande sinal também de toxicidade dentro do relacionamento. Você, por exemplo, vai escutar já deve ter escutado em alguns momentos também: você é culpada por tudo que dá de errado na minha vida. Gente, ninguém deveria ter esse peso em relação à vida do outro. Já pela nossa vida, a gente já não tem que ter esse peso de culpa. A palavra culpa é uma palavra muito pesada. Imagina uma outra pessoa jogar aquilo tudo em cima da gente em relação à sua própria vida. Então, fiquem muito atentos a pessoas que têm a tendência de jogar a culpa em você ou nas outras pessoas, porque isso pode virar também algo tóxico dentro do seu relacionamento. Uma frase clássica também que pode aparecer e é que você fez de propósito, só pra me machucar, né? Tentar novamente trazer a pessoa na base da manipulação e da culpa, achar que realmente ela deveria ter tido uma atitude diferente, ou que ela fez alguma coisa e ela mesma vai se questionar: será que eu fiz isso de propósito? Será que eu fiz pra machucar o outro? É tão forte essa manipulação que a gente nem percebe. Quando você já tá realmente se achando culpado e pedindo desculpa por algo que nem é culpa sua. E isso tudo tem um nome, que é gaslighting, que faz você questionar a sua própria percepção da realidade, ou seja, você vai ficar duvidando de você e daqui a pouco tudo aquilo que você acreditava ser real e ser verdade, você já tá se duvidando. Em muitos casos você duvida até mesmo da sua própria memória e dos seus sentimentos. Então, às vezes você tem certeza que algo aconteceu e aquela pessoa faz tanto aquele jogo de manipulação e culpa que chega um momento que você diz assim: nossa, realmente eu acho que eu estou viajando. Não aconteceu aquilo, acho que eu criei isso na minha cabeça. Ou então você tá se sentindo magoada por uma atitude grosseira da outra pessoa e a pessoa vem com essa de: é culpa tua, ou você estragou o nosso momento. E você começa a pensar realmente: nossa, não sei onde eu tava com a cabeça. E aí você nem lembra mais que você estava chateada por algo que você diminui o seu sentimento. Então, gaslighting é o nome dessa atitude onde as pessoas elas fazem você duvidar de você mesmo. E segundo a psicóloga Jill P. Weber, o caminho para você quebrar esse ciclo ele passa por 3 etapas, sendo conscientização, avaliação e ação. Ou seja, primeiro você vai perceber que aquela frase te deixa desconfortável. Mesmo que seja um desconforto que você ainda não tem certeza se ele deveria existir. Mas você vai avaliar e vai identificar se realmente aquilo tem sentido. Se você se sentir incomodada, tem um ponto de atenção. Aí você vai fazer uma avaliação daquilo para entender o porquê que você se sentiu incomodada. Tá, mas será que realmente eu estraguei a situação? Não foi ele que estragou quando ele foi lá e fez um comentário desagradável? Ou quando ele foi lá e gritou comigo? Eu acho que talvez não foi culpa minha mesmo. E aí você parte para a ação, que é você buscar uma ajuda, você tentar encontrar alguma forma de colocar algum limite ou até mesmo se afastar daquela relação. Então, se você seguir esses 3 ciclos, você tem uma grande chance de fugir, né, de uma situação aí de manipulação, culpa e do próprio gaslighting. Na terceira categoria, eu vou trazer algumas frases que minam a sua autoestima. A mais clássica de todas e que todo mundo que já passou por um relacionamento tóxico com certeza já ouviu é: você não tem amigos porque ninguém te suporta. Como é pesada essa frase, né? Ela é uma frase que ela vai além até mesmo do próprio toxicidade, se for parar pra pensar. Você está dizendo para aquela pessoa que ela não tem um valor para nada, nem mesmo para manter uma amizade. Olha o peso daquilo. E aquilo muitas vezes é acreditado por aquela pessoa que já tá debilitada, já tá mais instável, muitas vezes já tá mais emotiva. E ela ouvindo aquilo no momento onde ela tá chateada, incomodada, ela vai acreditar. E muitas vezes, se ela acabou de ter uma situação onde ela não conseguiu marcar um encontro com um amigo, por exemplo, nossa, aquilo já vai virar algo muito maior. Porque ela realmente vai acreditar que ela não tem valor nem pra ter um amigo. E aí é onde entra o perigo. Não só por aquilo diminuir a autoestima da pessoa de forma brusca, mas por ela entender que se ela não tem nenhum amigo, a única pessoa que ela tem na vida é aquele ser ali que tá trazendo essa frase tóxica. Então é um grande sinal de alerta. Ninguém, por mais difícil que aquela pessoa seja, vai deixar de ter amigos. Ela vai ter nem que seja um amigo, que seja sua mãe, sua irmã, seu irmão, mas ela vai ter uma pessoa na vida dela. Então, a partir do momento que uma pessoa tóxica traz essa frase dizendo que a pessoa não é suportada por ninguém, sinal de alerta extremo. E aí, outras frases que também aparecem na mesma ideia é aquela assim:
Só eu pra aguentar você mesmo, né? Sem você, sem mim, você não é nada. Gente, novamente, a pessoa tá tentando aí minar a autoestima daquela pessoa e novamente deixar ela dependente emocionalmente dela. Então, tem um grande ponto de atenção. Ou então, uma outra que é clássica, que muitas vezes é confundida, inclusive com cuidado também. Que é assim, nossa, antes você se cuidava mais. Como que eu vou ter atração por você agora? E aí, aqui eu quero abrir um parênteses. Quando a gente fala de se cuidar, a gente tem que se cuidar por nós mesmos. Da nossa aparência, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma. Então, se você está feliz com tudo isso e a sua mente está saudável, seu corpo está saudável, sua alma está saudável, não tem essa de me falar que eu não estou me cuidando. Se eu não atinjo a tua expectativa, aí, meu querido, você tem que se tratar. Tá? Existem formas e formas de você ajudar aquela pessoa que talvez esteja precisando perder peso ou melhorar o seu cuidado com higiene, enfim. Agora, dizer para a pessoa que ela não se cuidava e que agora você não tem mais atração por ela, isso aí é um ponto muito importante, porque você está tirando a autoestima daquela pessoa. Por que não dizer assim, fulaninha, vamos lá, vamos quem sabe fazer uma coisa divertida, vamos na academia junto, ou vamos, né, comprar umas roupas novas, vamos num salão, deixa eu te levar num lugar. Tem jeitos mais legais, né, menos destrutivos de trazer e abordar isso. Agora, você dizer que aquela pessoa não tem mais admiração, então por que você ainda tá naquele relacionamento? Se você não admira mais aquela pessoa, você deveria terminar. Mas não tente minar a autoestima daquela pessoa que você tá do seu lado, que vive com você. Isso é muito triste, isso é muito cruel. Então, é um ponto também de atenção, é que muitas mulheres, principalmente, escutam dos seus parceiros que esperam uma Barbie com corpo perfeito. Não estou dizendo que isso acontece com todas as mulheres e nem que todos os homens fazem isso. Mas, no contexto de um relacionamento tóxico e abusivo, isso é muito forte. Inclusive, eu já vivi isso num relacionamento onde eu não tinha um corpo perfeito, estava longe disso, eu sempre era acima do peso. O meu parceiro, inclusive, também, e ele dizia que a culpa de nós sermos gordos era minha. Então, aquilo ia minando muito a minha autoestima, a ponto de, sim, eu criar uma dependência emocional com ele e ter sido muito difícil terminar o meu relacionamento. A importância, né, da gente ter um cuidado nas nossas falas, na nossa abordagem, ela traz aí um ponto de atenção, né? Será que o que eu tô falando, que às vezes eu acho também que pode ser uma coisa muito leve, muito uma brincadeirinha boba, será que na verdade aquilo não tá atingindo profundamente no coraçãozinho da outra pessoa, né? Às vezes a gente acha que o nosso parceiro é tóxico e a gente tá sendo tóxico também. Então, vamos ter atenção nisso. E aí, você ouvindo todas essas frases, aos pouquinhos você consegue começar a acreditar naquilo. Você começa a se diminuir, a começar a ter profunda tristeza, a ter desconfiança, a desacreditar que você merece algo melhor. E aí você vai automaticamente criando uma dependência emocional por aquela pessoa, o que pode fazer muitas vezes você permanecer num relacionamento abusivo, sem amor, sem alegria, sem felicidade, pelo simples fato de que você não acredita que você pode mais, ou que você não acredita que outra pessoa vai ter interesse por você, ou que você não acredita que você pode ficar sozinha. E eu vou falar pra vocês, tudo isso é mentira. São bilhões de pessoas no mundo, são muitas pessoas aí diferentes, cada um com seus próprios interesses. Eu tenho certeza absoluta que você terminando um relacionamento abusivo, você vai encontrar outra pessoa ainda muito melhor. Mas a nossa vida ela não é feita só de relacionamentos. Então eu posso te dar certeza absoluta que mesmo se você não encontrar alguém, você pode encontrar o amor próprio. E pode ser tão feliz quanto, ou até mais, se você encontrar esse amor próprio e ficar feliz sozinha. Então não se permitam ficar em relacionamentos abusivos só pelo simples fato de você não acreditar em você mesma. Eu já passei por isso, eu tenho certeza que muitas pessoas também passaram ou vão passar por isso. E é por isso que a gente tem que estar muito atenta a esses tipos de sinais, essas frases aí que podem estar sendo disfarçadas de amor, cuidado, carinho, e na verdade elas estão minando a nossa autoestima. E agora a quarta e última categoria, mas não menos importante, são aquelas frases que são disfarçadas de amor. Frases tóxicas, que você percebe que é tóxica, mas no fundo você fica na dúvida, porque a pessoa transforma aquilo numa frase de amor e de cuidado, de forma falsa. A primeira delas, que também é clássica, é: eu sinto ciúmes porque eu te amo. Gente, ciúmes e controle não é amor. Eu entendo que ciúme é um sentimento humano, é uma coisa natural que vem, que aflora, e muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, sentem em algum momento da sua vida ciúmes, seja pelo parceiro ou parceira em relacionamentos amorosos, seja por amigos, seja dos irmãos, da família. Em algum momento da sua vida você já sentiu ciúmes, e se você disse que não,
olha pra dentro, porque eu tenho certeza que você já sentiu em algum momento, indiferente da intensidade. Agora, você dizer que você tem ciúmes porque você ama a pessoa, ou seja, você querer controlar, você ter comportamentos excessivos por causa dos ciúmes, e dizer que aquilo é amor, vocês estão muito enganados. Amor é cuidado, é parceria, é respeito, é carinho. Então, se você tem uma pessoa que teve uma crise de ciúmes absurda e no final ela fala assim, mas é porque eu te amo, aquilo não é amor, aquilo é controle, é manipulação. Ou então, uma outra frase que também vem com muita força é, eu confio em você, eu não confio nos outros, por isso que eu não quero que você vá naquela festa. Também é uma forma de manipular. Eu confio em você e não confio nos outros, tá simplesmente dizendo que ele não confia em você. Porque quando um não quer, dois não brincam. Então, se você não quer, né, trair o seu relacionamento, por exemplo, pode ter 10 pessoas à sua volta e querendo que você fique. Aquilo não vai mudar o resultado. Então, essa frase, ela vem disfarçada de um amor, de um carinho. Eu confio em você. Então, assim, eu te amo, eu confio em você. Mas eu não confio nos outros. Então, eu não quero que você vá. Você tá querendo controlar aquela pessoa. Você tá querendo determinar onde ela pode ir, com quem ela pode ter contato. Então, novamente, você está sendo tóxico, sim, porque você está querendo controlar aquela pessoa. E uma outra frase clássica também, que também tem um perigo muito grande, que é, eu quero te colocar num potinho e ter você só pra mim. Pode parecer lindo, romântico, meu Deus, o meu homem, a minha mulher, ele me quer só pra ele, que coisa mais linda, é uma pessoa que nunca vai me trair. Primeiro que ninguém é posse de ninguém, então dizer que eu te quero só pra mim não é uma frase de amor, não é uma frase de carinho, é uma frase de manipulação e controle. Então, se eu te quero só pra mim, ninguém mais pode te ter, ou seja, o controle tá comigo. Então, é um belo de um exemplo aí de cuidado e atenção que a gente tem que ter, um alerta nessa frase, né? E uma frase que eu também já escutei, inclusive escutei do meu ex-namorado aí, o narcisista, que eu comento no vídeo aí anterior, que é a frase, eu vou ser seu último namorado. Ou seja, parece lindo também, nossa, quer dizer que a gente vai casar, vai ser feliz pra sempre. Na época eu não entendi aquilo como um alerta, hoje eu sei que foi. Por quê? Porque na cabeça dele, se eu não ficasse com ele, eu não ficaria com mais ninguém. Então ele falar que ele seria meu último namorado, basicamente ele tá dizendo, é comigo que você vai ficar pra sempre. E não foi isso que aconteceu, né? Eu consegui sair daquela situação e hoje eu entendo que essa frase é uma frase de um alerta muito grande também, pra ter cuidado e atenção no relacionamento. E aí todas aquelas frases que parecem românticas, bonitinhas e fofas, elas vão virando isolamento, elas vão virando restrição da sua liberdade. Então, tudo bem, na primeira frase que vier, você pode ter opa, será que é? Aí você começa a observar aquela pessoa. Nem todo mundo vai ter uma frase aleatória que vai transformar ela numa pessoa tóxica. Às vezes a pessoa não estava num bom dia, né? Às vezes a pessoa falou sem pensar. Agora, se for constante, se mais de uma dessas frases aparecer com constância no seu relacionamento, ligue o seu alerta e avalie se realmente é ali o seu lugar. E você sabe por que muitas pessoas ficam num relacionamento tóxico e abusivo sem nem perceber que estão nesse relacionamento dessa forma? Porque elas não olham para elas. São pessoas que não se fortalecem, que têm uma baixa autoestima, pessoas que têm insegurança muito grande. Essas pessoas, elas têm tanto medo de perder aquela única pessoa que dava atenção para elas, elas acabam se mantendo naquele relacionamento. E é por isso que eu trago em todos os meus vídeos que o amor próprio e o autoconhecimento, eles são as ferramentas mais importantes que a gente pode encontrar na luta contra um relacionamento abusivo. E também eu entendo que são as ferramentas mais difíceis também. É difícil olhar pra dentro, é difícil a gente querer mudar, é difícil a gente querer assumir que a gente errou, ou que a gente não conseguiu atingir uma expectativa, ou é difícil entender que a gente pode sim ser imperfeito, e nós todos somos, mas eu sei que é difícil. Mas ao mesmo tempo eu posso dizer para vocês com toda a certeza do mundo, e aqui também por experiência própria, quando você se conhece, quando você se ama, o seu mundo, ele brilha muito mais. Então, e aí você não se permite permanecer, né, naquele relacionamento. Então, essas são as chaves aí para você poder correr o mais rápido possível, ou colocar limites, pelo menos, no seu relacionamento, né, para evitar que você esteja passando aí por situações tóxicas como essa que eu comentei. E aqui eu trago uma frase para vocês do escritor Lundy Bancroft. O abuso não vem da raiva incontrolável, mas sim da necessidade de controlar. Ou seja, a pessoa não precisa ter tido uma crise de raiva onde ela gritou, esperneou para você achar que você está em um relacionamento abusivo ou tóxico. Ela simplesmente tem uma necessidade tão grande de controlar que mesmo de forma sutil ela vai conseguir fazer isso.
Então o seu alerta não pode ser só nos gritos, não pode ser só na violência física. Tem que estar também muito fortemente na parte emocional, né, na fala, nas pequenas ações do dia a dia. Frases assim não são brincadeira, não são amor, não são fofas, são frases de alerta. E se você se identificou com alguma dessas frases, lembre-se que você não está sozinha. Buscar informação e apoio, além de fortalecer sua autoestima, é o primeiro passo para você conseguir se libertar desse relacionamento. Agora me conta aqui nos comentários se você já ouviu alguma dessas frases e como foi que você reagiu. Se esse conteúdo fez sentido para você, já me segue no canal, curte e compartilha esse vídeo. E se você tem alguma amiga que você sabe que está passando por um relacionamento tóxico e abusivo, já encaminha esse vídeo para ela também, que talvez ela precise ver e perceber que aquele relacionamento dela não tá tão saudável assim. Vamos aprender a nos fortalecer para cada vez mais a gente não nos permitir permanecer em relacionamentos abusivos. Eu te vejo no próximo vídeo.